Para a gente avançar nesse tema, eu quero receber agora aqui o João Alfredo Niegrai, que é professor de Negócios Internacionais e Geopolítica da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Professor, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui na nossa edição do Fast News. Quero já abordar contigo essa informação que foi trazida pelo Luca Bassani. O Irã controla vários grupos terroristas naquela região. Então a gente está falando de ligação com os Houthis, com o Hezbollah, com o Hamas. O Hezbollah também já fez uma manifestação dizendo que não dependeria de nenhuma ordem ou orientação para decidir o que faria, né? Que ele teria liberdade para poder conduzir ataques também. Como é que o senhor vê a possibilidade desses grupos também entrarem de maneira mais intensa diante de um Irã que é tido como isolado naquela região? Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Boa tarde muito especial aos espectadores. É verdade, isso nos mostra o quanto esse conflito ele é muito multifacetado e o quanto ele se articula em pelo menos 3 grandes eixos: a disputa por hegemonia regional do Oriente Médio, o programa nuclear iraniano e o apoio de Teherã a grupos considerados terroristas por Israel e seus aliados, como o Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbano e os Houthi no Iêmen. Há uma possibilidade muito grande de que, caso nós tenhamos um envolvimento militar estadunidense ou de qualquer outra potência diretamente para atacar o Irã, que esses grupos voltem a atacar não apenas Israel, mas também os interesses estadunidenses na região. Vale lembrar que os Houthis fizeram essa ameaça hoje de atingir não apenas os navios mercantes que passem pelo Estreito das Lágrimas, sentido Canal de Suez, como também Hezbollah e Hamas mantêm-se ativos na região. Toda essa situação reforça uma narrativa de que nós estaríamos vivendo hoje uma Guerra Fria 2.0, no sentido de que essas guerras por procuração, elas servem para garantir interesses específicos, não apenas de grupos específicos, mas de nações específicas. A questão é se os Estados Unidos efetivamente vão entrar nesse conflito ou não. Seja como for, o que a gente está presenciando é uma escalada inédita com o potencial de transformação das guerras de 2 estados como algo que desestabiliza os pilares do sistema multilateral contemporâneo. Nós estamos vendo um Conselho de Segurança das Nações Unidas completamente paralisado, assim como alertas frequentes de agências internacionais sobre os riscos de liberação radioativa em caso de ataques às instalações nucleares iranianas. Trata-se de uma lógica inédita, sem precedentes, e que, para ser bem honesto com você, com os espectadores, eu esperava não ver no decorrer da vida. Professor, eu queria falar um pouco também, então, sobre essas ameaças que vêm agora dos Estados Unidos, que colocam aí um prazo de 15 dias para dar uma resposta definitiva. E é interessante num conflito como esse você falar, olha, eu vou aqui pensar durante 15 dias e já eu dou a minha resposta. Isso é um aviso para que se tente chegar a um acordo antes que os Estados Unidos entrem, por conta do poderio bélico, do poderio humano que os Estados Unidos têm ao entrar numa guerra. E como é que o senhor avalia também essa guerra de ameaças? Porque o que a gente acompanha até agora, também além dos ataques entre Israel e o Irã, é uma guerra de ameaças de vários outros atores que estão assistindo a esse conflito, participando do planejamento de alguma forma, mas não diretamente com a estrutura militar. Veja, Evandro, isso me parece algo muito característico do próprio Donald Trump. Por diversas vezes ele já falou para o Putin, por exemplo, eu dou 2 semanas para que russos e ucranianos cheguem a um cessar-fogo. Eu dou mais 2 semanas para que tal coisa aconteça. Mais 2 semanas para que se chegue a um acordo para que os ucranianos desistam de defender o seu país. Então, de um lado, isso me parece algo muito característico do Donald Trump, e que em minhas análises eu venho chamando de bully diplomacy, a diplomacia do bullying, uma diplomacia um pouco mais coercitiva, que caracteriza as falas muito mais agressivas do Donald Trump. Por outro lado, a gente tem que pensar na ameaça explícita que Donald Trump fez para atacar o líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei. Aqui a gente tem que pensar no quão sem precedentes é o líder de um país ameaçar diretamente o líder de um outro país, afirmando algo como: nós sabemos onde ele está, mas ele não será
ele não será morto, ele não será atacado por hora. O líder supremo iraniano, ele tem um papel institucional na arquitetura política do Irã. E os precedentes sobre um assassinato assim são bastante perigosos, porque colocariam em risco não apenas a estabilidade do Irã, mas também o equilíbrio regional e o equilíbrio global, numa certa forma, se nós formos considerar especificamente como o Irã tem pelo menos 1/5 das reservas globais de petróleo. Qualquer ataque direcionado ao Ayatollah pode desencadear mudanças muito profundas na região. E além disso, é importante a gente comentar como Israel conseguiu eliminar todos ou quase todos os líderes da Força Revolucionária Iraniana, em ataques de precisão que ocorreram também contra os cientistas do programa nuclear iraniano. Isso mostra duas coisas. Primeira coisa, a capacidade de precisão israelense, e segunda coisa, o nível da inteligência israelense sobre os alvos iranianos. E é exatamente esse tipo de situação que deixa o Irã cada vez mais ameaçado, o que não quer dizer de forma alguma que os iranianos não estejam aptos a responder, ou mesmo que não estejam dispostos, porque estão sim dispostos a responder. Nos últimos dias a gente tem visto ataques cada vez mais violentos dos chamados mísseis balísticos iranianos a cidades como Haifa e Tel Aviv. Professor Eduardo Maurício, que participa conosco aqui dessa edição do Fast News, também quer fazer uma pergunta. Vai lá, Eduardo. Boa tarde, professor. Eu gostaria da sua avaliação. Quais os próximos passos que o senhor verifica quanto à China e Rússia, e por que dizem que a China, na verdade, pode lucrar com o aumento do petróleo diante dessa escalada de guerra? Muito boa tarde, Eduardo. Um prazer poder falar contigo. China e Rússia estão às voltas com os seus próprios conflitos, sejam eles diretos ou indiretos. Então a gente tem a Rússia numa luta contra os ucranianos, e a melhor coisa que aconteceu para o Putin nos últimos meses foi a chegada de Trump ao poder, uma vez que isso interrompeu os envios de armamentos, de insumos militares para os ucranianos. Do outro lado, a gente tem a China que, por mais que não esteja envolvida numa guerra direta, a China tem pretensões muito semelhantes às de Putin em relação à Ucrânia. Mas, no caso, as pretensões de Xi Jinping são sobre a ilha de Taiwan, que é um dos maiores centros produtores de microchips e condutores do mundo. A vida moderna é praticamente impossível sem os produtos que vêm de Taiwan. Essas duas situações fazem com que chineses e russos acabem tendo uma postura um pouco mais silente, eu diria, em relação a esses ataques que vêm acontecendo entre Irã e Israel. O outro ponto é que o próprio Putin ele é um aliado dos iranianos. Os drones que o Irã vem utilizando na guerra contra Israel são os chamados drones Shahid. Eles são também muito utilizados pelo Putin na sua ofensiva contra a Ucrânia. É natural que russos e iranianos estejam relativamente do mesmo lado. E aí vem a questão do petróleo. Tanto China quanto Rússia, considerando esse ativo extremamente estratégico, eles têm reservas. E mais do que isso, no caso russo, os russos são grandes produtores de commodities energéticas. Há cerca de 3 anos, quando a Ucrânia foi invadida, nós vimos uma disparada no preço do petróleo. Apenas nesse mês, o petróleo teve uma valorização de mais de 20%, o que traria um lucro bastante relativo ou relativamente elevado para os russos, que são produtores, e para os chineses, que possuem grandes reservas. Professor, eu queria, para a gente arrematar nossa conversa, falar um pouco sobre os interesses dos outros países em relação aos ataques que são conduzidos por Israel, porque a gente sabe que há uma preocupação de Europa, de Estados Unidos, em relação ao desenvolvimento de pesquisa nuclear realizada pelo Irã. E esses ataques de Israel agora serviriam como uma solução também para esses países, né, que ficariam, de certa forma, ou seriam impactados também com a possibilidade do Irã seguir com esses avanços voltados a esse tipo de energia nuclear.
Como que esses países da Europa, no seu ponto de vista, eles se posicionarão agora a partir de uma resposta dos Estados Unidos? E o senhor acredita numa entrada mais intensa também para já aproveitar a deixa e tentar eliminar de vez esse programa nuclear iraniano? Veja, os europeus são aliados de Israel, o que não quer dizer que eles concordem com tudo que Israel faz, porque especificamente o Reino Unido, a França e alguns outros países já criticaram muitas vezes Israel pelo número de civis mortos no conflito em Gaza. Ainda na manhã de hoje, no horário brasileiro, nós tivemos o Irã chamando de absolutamente fora da realidade a proposta nuclear feita pelos europeus, que não nos foi detalhada. O presidente francês Emmanuel Macron, ele diz querer acelerar as negociações com o Teherã, e o que nós sabemos é que os europeus teriam pedido para que o Irã desistisse de enriquecer urânio, seja para fins pacíficos, seja para fins militares. E a resposta iraniana teria sido de que zerar o enriquecimento seria, na prática, um beco sem saída, afirmando que o Irã não vai negociar o seu programa de mísseis, embora esteja relativamente disposto a negociar o seu programa de enriquecimento de urânio. E foi hoje também que o Emmanuel Macron teria afirmado que os europeus gostariam de acelerar as negociações com o Irã, desde que seja comprovado que o programa nuclear iraniano é pacífico. E a questão é que os iranianos, nesse momento, eles não estariam dispostos a fazer isso, a zerar o seu enriquecimento. E por uma razão muito lógica. A posse de uma bomba atômica, ela é um elemento de dissuasão. Não importa se um determinado país tem 1, tem 10 ou tem 100 artefatos nucleares, esses artefatos eles dificilmente servem para ser usados. Eles servem para que um país diga que não quer utilizar esses itens. E aí uma coisa que os iranianos vêm batendo muito veja, nós estamos sendo atacados, mas será que se nós tivéssemos um equipamento nuclear, nós estaríamos sendo efetivamente atacados nesse momento? E é esse tipo de retórica, é esse tipo de argumento que acaba lançando cada vez mais crédito para a ideia de que o Irã precisaria de um programa nuclear. Mas, de novo, eles estão dispostos a negociar o seu programa nuclear para fins militares. E para fins pacíficos, o Irã não está, assim, muito disposto na negociação. Professor João Alfredo, muito obrigado por participar conosco. As portas estão sempre abertas por aqui. Até a próxima. Muito obrigado por me receber. Um forte abraço a você, aos comentaristas e, é claro, aos espectadores. Ótimo fim de semana. Até mais.